Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Direito ao Ponto, programa da parceria da Fundação Paulo Jacos com a OAB Bahia. A OAB Bahia lançou edital para credenciamento de escolas interessadas em participar do projeto OAB Gira Escola por uma educação antirracista. A iniciativa promove informações e ações voltadas ao enfrentamento ao racismo no ambiente escolar, fortalecendo a aplicação de leis que tornam obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica. Para conhecer como esse projeto vai ajudar a avançarmos na pauta antirracista, que conversamos agora com a doutora Camila Carneiro, presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, da OAB Bahia. Tudo bem com você, doutora? Como é que vai essa força? Tudo bem, Ganem. Bom dia a você e bom dia a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem. O projeto OAB Gira a Escola por uma educação antirracista. Quando a gente está falando de escola e falando um pouco sobre o projeto, a gente está falando da rede municipal, rede estadual, rede particular, toda a rede de ensino? Nessa nossa segunda edição do OAB Gira Escola, porque nós já lançamos a primeira edição no triênio passado, nós ampliamos o nosso alcance. Então, não são apenas mais escolas particulares, então são escolas da rede pública, voltados para o Fundamental 2 até o ensino médio da rede municipal e estadual. Essa ação, ela começou, ela vai acontecer ou ela já vem acontecendo? Ela já vem acontecendo, nós temos 3 anos do projeto e... não é o primeiro ano? Não é não. A gente já está com o projeto desde 2022, quando ele foi lançado, executamos 2023 e 2024 e agora em 2025 nós entendemos que o êxito foi tão bom e tão grande, né, a repercussão foi tão grande, que a gente precisava ampliar o nosso alcance. O OAB Gira Escola, na primeira edição, só contemplava as escolas particulares da região metropolitana de Salvador, e agora nós estamos ampliando também para a rede pública, porque a gente entende essa necessidade da aplicabilidade da Lei 10.639 e da 11.645, como você bem falou aí. Essas leis e do que trata isso, e essa relação com a rede pública é a partir da manifestação do poder público, ou é muito mais pela persistência de vocês em relação a... Não, a Lei 10.639 e 11.645, como você falou, torna, né, obrigatória a implementação no ensino básico. É obrigatório. É obrigatório, é lei. Né? E a Lei 10.639, ela é de 2003, então a gente já tem aí 22 anos de lei. E é aplicada? E não é aplicada e implementada corretamente em nenhuma rede. Então, a gente entendeu que, devido à demanda, que foi uma demanda muito grande, inclusive das escolas públicas, a gente ampliou esse alcance para fazer, né, esse trabalho também para as escolas públicas. E a gente não deixa de ter, obviamente, o fator, né, do poder público também precisar desse serviço, requisitar e demandar esse serviço e a gente poder ofertar. Agora, vamos lá. Você falou uma coisa aí que eu acho importante ressaltar. A lei é de 2003. Essa lei não é aplicada. A outra é de 2008. Pronto. Por que esse tempo tão grande para a gente começar a solicitar, vamos colocar dessa forma, sim, que o poder público viesse a implementar na sua rede de ensino o que diz a lei? A gente sabe muito bem como é que o racismo ele fica entranhado, né, nas nossas instituições. E essa é uma lei que, inclusive, eu considero bastante nova e inovadora. Mas até mesmo a falta da formação e do letramento antirracista, das relações étnico-raciais, as pessoas, no geral, né, não têm conhecimento da lei e nas escolas, inclusive, fica difícil você fazer alguma implementação no ensino básico, até mesmo por conta dessa falta de letramento dos professores, da rede de escolas e também da consciência social e racial de quem é os responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, por esses jovens. Então, a gente, na verdade, vai para
elucidar a lei, explicar como é que a lei funciona e ajudar, no que for possível, a desmistificar essa ideia que a história africana, afro-brasileira e indígena, né, afro-indígena, é folclore, é uma lei desnecessária, que a gente não precisa falar sobre de onde, de fato, a história vem, porque ela é contada através de um único viés, que é o viés da colonização. Mas qual foi a explicação, Camila? Você está à frente da comissão, eu sei que você vai completar o segundo mandato, né? Isso, a segunda... Então você vai vir para os 6 anos de comissão. Sim. Mas qual foi a explicação que você ouviu da não aplicabilidade da lei, esses 20 e tantos anos em uma e 20, quase 18 em outra? A própria... O que é que disseram para você? O próprio ensino público e também a nossa percepção, né, à frente dessa pauta, a gente percebe o quanto é deficitário, né, a implementação de atividades que contem a história, que envolvam o ensino básico com, de fato, os 3 vieses, né, de como o Brasil, de como a África, de como os povos originários contribuíram para a formação do Estado brasileiro. E muitas vezes existe também, como eu já falei aqui, repito, a resistência tanto dos gestores escolares, tanto dos discentes, quanto também dos seus responsáveis, porque, como eu já expliquei, o racismo, né, enquanto sistema, ele está entranhado não apenas nas instituições, sim, mas também nas pessoas. E aí entende que não tem por que poder falar disso, é uma história que não nos interessa, não tem por que ficar aplicando, a gente já vem com o ensino básico aí funcionando há tanto tempo, para quê? A gente precisa mexer mais no conteúdo. Isso é o que... Isso era a justificativa desses anos todos. Inclusive, em algumas escolas, a gente recebeu, né, um feedback, um retorno, de que os próprios pais, né, questionavam quando se tentava fazer alguma implementação, por exemplo, de um livro, né, de uma bibliografia onde paradidáticos para o ensino, inserindo, né, os alunos e os gestores abraçando essa legislação, e que os pais pediam para poder retirar o livro como não dá para perguntar aos bibliografia. pais se os pais estavam pedindo realmente, né? E aí isso eu na rede pública. Tanto em uma quanto na outra, né? Tanto em uma quanto na outra. Na rede particular, um pouco mais, né? Na rede pública tem, né, os questionamentos, tem também, obviamente, as violações, né, do aspecto dos racismos, por exemplo, como um todo, do racismo religioso, do próprio racismo institucional. E nas escolas particulares é do mesmo jeito. É uma sociedade. E uma sociedade que, infelizmente, ainda possui mecanismos de perpetuar, né, e manter a estrutura exatamente do jeito que ela está. Não aceitam as mudanças. E isso não é nem mudança. Essa lei prevê alguma punibilidade? Olha, prevê a fiscalização, né, e as advertências que são necessárias para que se possa implementar a lei efetivamente. Mas o Estado não consegue, com esses 417 municípios, né, fazer essa fiscalização, esse controle externo. O controle, no geral, ele é interno mesmo. E aí a gente resolveu se somar, né, porque a gente tem que fazer o trabalho dentro da coletividade. Então, a OAB se propõe, né, nesses últimos 3 anos e mais 3 anos, e espero que quando eu sair da comissão, né, já a gente tem data continue. Meu triênio foi de 2002, né, 2022 a 2024, 2025 a 2027. Então, a gente tem aí mais 3 anos para trabalhar e espero que esse projeto siga como um legado dessa gestão na comissão e que as outras próximas gestões continuem também dando espaço para que esse projeto exista, porque ele é fundamental e muito importante. Agora, vocês tiveram, assim,
minha visão. Acabou sendo feito um trajeto contrário na minha visão. Primeiro escola particular, depois partir para a escola pública. Por que não começou lá atrás na escola pública? Eu tenho uma razão muito específica para poder lhe trazer. Por favor. A gente entendeu que deveria começar pelas escolas particulares, pois é lá onde a gente tem os maiores índices de caso de racismo. Entendi. Dentro da escola e também da própria instituição ou dos responsáveis por essa juventude. Então, a gente entendeu que precisava primeiro fazer esse case, esse estudo com as escolas particulares, e nós fomos muito bem recebidos, diga-se de passagem. O projeto foi um sucesso, nós fizemos em grandes redes de escolas e agora a gente também entendeu que deveria levar para as escolas da rede pública essa iniciativa, que deu muito certo. Deu muito certo, foi muito bem recebida. E as escolas demandam da gente, né? Não é tão ao contrário assim, porque a Comissão de Promoção da Igualdade Racial sempre recebeu pedidos para que a gente fosse tentar fazer um diálogo, tentar intermediar um diálogo com a comunidade escolar, né, e as famílias, com a própria comunidade escolar em relação a essa questão do racismo. Então, quando a gente viu que tinha essa demanda da rede particular pedindo que a gente fosse apoiar nessa questão do letramento racial, a gente entendeu que precisava de muito mais do que fazer uma ação esporádica a cada vez que a gente era demandado, de fazer um projeto e implementar esse projeto, principalmente nessas escolas que demandavam. Já roda, então hoje quando você chega na escola privada e já na escola pública, você já tem uma matéria falando nós já temos conteúdo, a gente, obviamente, por conta nós não somos pedagogos, nem necessariamente voltados, né, para a questão da pedagogia e do sistema escolar, mas como operadores do direito, nós sabemos muito bem como é que funciona a lei e como é que ela tem que ser implementada. Em que pese, na nossa comissão, na nossa diretoria, nós contarmos, inclusive, com apoio de historiadores, né, de pessoas da antropologia, de pessoas que trabalham em escolas, que são professores também, e isso nos ajuda a conseguir construir o melhor projeto para apresentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo comercial, que o meu diretor já está ali me apontando o dedo, e eu volto daqui a pouco, conversando com a doutora Camila Carneiro, minha amiga e presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. De volta com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feita em parceria aqui com a Fundação Paulo Jackson. Hoje conversando com a doutora Camila Carneiro, presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia, falando sobre o lançamento do projeto para fortalecer a educação antirracista. Só para reiterar, o lançamento do ano de 2025-2026. Porque o projeto já tem 3 anos rodando aí. E que eu volto a dizer da minha incompreensão, incredulidade de uma lei de 2003 ter demorado 20 anos. 22 anos, né? Que é de 2013, a outra é de 2008. Mas a contagem que tem 3 anos já rodando... A gente começou justamente quando completou 22 anos. 22 anos. 20 anos, na verdade. E aí, uma coisa que atenta aos olhos, ou aos ouvidos, ou a tudo, é que a nossa comunidade, digo a nossa, enquanto representante também da raça, que não, nesses anos todos, não se mobilizou. Eu vou ser muito sincero, viu, Camila? Eu não sabia da lei. E se passou por mim, passou batido. Palavra de honra. Se eu passou entendo. por mim, passou batido. Mas não é algo que não se vem buscando implementar, não.
a gente fala do ponto de vista de instituição, mas a gente precisa lembrar também que até mesmo para que existisse a Comissão de Promoção da Igualdade Racial dentro da instituição OAB, isso é fruto da luta do movimento, né, negro, do movimento dos povos indígenas para melhorar a educação, né? Então, nós temos grandes baluartes do movimento, principalmente do campo da pedagogia, e que vem tentando, desde a promulgação da lei, ou antes mesmo dela, implementar essa possibilidade de desmistificar tudo aquilo que nos contaram antes e que é o que a gente aprendeu, o que a gente ficou. Na minha escola, quando eu estava, né, no fundamental e no ensino médio, obviamente eu não tive essa referência, né? A minha referência vem do lugar de onde eu nasci, que é o berço da cultura afro, que é a Liberdade. Sim. Então, como uma cria da Liberdade e vindo de duas famílias, né, eminentemente negras, tanto materna quanto paterna, eu não tinha como não conviver com essa cultura. Eu convivia com a cultura, eu convivia com essas referências que a gente tinha, de certa forma. Mas, por exemplo, eu morava na Liberdade, no Largo do Tanque. Uhum. No Largo do Tanque tem a Praça Luiz Gama. Durante muitos anos eu não sabia que existia uma praça chamada Luiz Gama, e eu sabia sequer quem era Luiz Gama. A praça estava lá. A praça estava lá. Eu passava por ela todos os dias, mas eu não tinha noção. Porque sequer tinha noção de quem era Luiz Gama. Você acha que a população tem noção hoje lá, quem é Luiz Gama? Eu acho que hoje, com um pouco mais de divulgação, e talvez a população local, sim, né? E é como eu disse para você, racismo é um sistema. Não é só uma estrutura, né? Ele é um sistema. Porque a estrutura está ali, parada, intacta. Você não mexe. Mas ele é um sistema, ele vai buscando operar de formas com que ele esteja sempre atualizado. Então, as opressões também passam pelas omissões. A gente não conhece a história do Brasil a fundo, né, tratada por esse viés que a lei traz para a gente. A gente aprendeu que a gente tem um Brasil colônia, que o Brasil foi descoberto, que nós temos heróis, né, da descoberta do Brasil, e que foi a princesa Isabel que promulgou a Lei Áurea, com aquela síndrome de branca salvadora, e que a gente tem muito hoje em dia. Mas não foi explicado para a gente, por exemplo, que Luiz Gama foi o patrono da abolição, que a gente tinha André Rebouças, que hoje que é um engenheiro baiano, e que também, da forma que podia, era um abolicionista, é homenageado, por exemplo, em São Paulo com o túnel Rebouças. Sim. Né? E aqui em Salvador e aqui na Bahia a gente não tem nenhuma referência a André Rebouças, por exemplo. A gente sequer sabe, se a gente chegar numa escola e perguntar, e eu sempre faço esse exercício, a primeira dinâmica que a gente utiliza com o Gira. Se você sabe quem é Luiz Gama, se você sabe quem é Esperança Garcia. E a resposta é sempre? Não. Não. Se você conhece André Rebouças, você já ouviu falar em Carolina Maria de Jesus? Você já ouviu falar em Lélia Gonzalez? Aqui nessa sala. É muito capaz. É muito capaz. O diretor ali mesmo, né, não ouviu. Na faculdade de Direito... Nem Dalmi, nem Jorge Cordeiro, ninguém aqui. Na faculdade de Direito a gente não tem, por exemplo, uma bibliografia que trata, né, juridicamente das relações étnico-raciais. Em que pese a gente ter a saudosa Dora Bertulho, né, ter sido a primeira mulher negra a trazer, né, a discussão para o direito nas relações étnico-raciais, o que futuramente acaba fazendo com que a gente tenha o PDDR, que é o Programa de Direitos e Relações Raciais na UFBA, e a referência, por exemplo, que eu tinha de professor negro na minha faculdade de Direito era o professor Samuel Vida, que criou Sim. o PDDR lá na UFBA. A gente tem hoje também, né, na UNEB, através, né, do Centro de Estudos de Direitos e Relações Raciais, que também o CEPAIA,
né, que é o Centro Especializado de Educação Especializada nessa prática, com também uma grande referência na docência, que é o professor Sérgio São Bernardo, mas eu não tinha mais outras referências. Eu tive dois professores negros, né? O professor Samuel Vida e o professor Tilson Santana. Eu tive o professor Samuel, mas por muito pouco tempo, porque eu não era da sala dele, na Católica. Cláudia Vieira. Sim. Grande Cláudia Vieira. Hoje morando em Cachoeira, inclusive, fazendo um pós-doutorado, se eu não me engano. Professor Ademir. Sim. Ademar, desculpe. Ademar. De Constitucional. Sim. E só. Pois é. E só. E a gente está vendo essa mudança também. Veio sua egressa da Católica. E cada o professor Caio Rangel, que é negro, sim. Professor Caio Rangel. A gente vem tendo essa implementação aos poucos. Quando a gente vai olhar a docência, né, do nível superior, em relação à representatividade de professores e professoras negros e negras, indígenas, ou que possuam outras etnias, a gente tem muito pouco. A gente tem muito pouco. Então, a gente não trata. A gente estudou Bobbio, Beccaria, Foucault, né? Diversas referências da bibliografia jurídica, mas a gente europeia, né? Mas a gente não tem referências dentro da universidade, né? Saulo Barbosa, né? Não, é isso. E dentro da universidade, que tragam essa bibliografia jurídica, né, feita por pessoas negras. E a gente tem um monte de bibliografia que trata sobre isso. Se bem que alguém pode dizer, mas olha, o berço do mundo do direito vem da Europa, Robespierre, tal. É uma questão do nosso direito. Nós trouxemos o direito de Portugal. E aí essa referência é muito mais bibliográfica do ponto de vista jurídica do que do ponto de vista histórico-cultural. Tem essa coisa também. Considerando que o mundo nasce em África, né, e depois vem a Europa, eu custo acreditar que unicamente a Europa conseguiu pensar no direito, né? Começou um modo civilizatório. Do jeito que a gente descobre o mundo, acho que começou a se escrever a partir da hora que se quis, né? Exatamente. Era do ano que se quis, de verdade. Porque a gente sabe muito bem que a gente, né, o berço do mundo é a África, e a África era, né, e eu posso citar aqui, por exemplo, Kemet, que hoje é o Egito, que tinha um modo civilizatório de regras, de regramentos, de estudos, de filosofia, de sociologia, muito bem definidos. Muito bem definidos. Então, esqueceram de contar parte da história que não interessavam a eles. E a gente vem tentando, pelo menos, mudar, né, essa ótica. Você sabe que tem uma resistência profunda a partir de uma fala como essa sua, né? Sim, muito. Porque aquilo que a gente não prova, sim, fica-se sempre na sua expressão de não, é a sua interpretação sobre algo. Não é mais porque é lei. Então, se é lei precisa ser cumprida. Se ela não é cumprida, precisa ser feita a fiscalização, o controle externo e, obviamente, se aplicar as sanções que são voltadas para ela. Então, não é apenas a interpretação da presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial ou de Luiz Gunning, né? É a interpretação da letra da lei. E que não cabe interpretação ampliada, né? A lei é muito explícita. Torna-se obrigatório o ensino da história africana, afro-brasileira e indígena, isso já na 11.645, no ensino básico para fins de conhecimento, né? É obrigatória a implementação. Você tem uma lei explícita dizendo que existe uma outra história que também precisa ser contada. As que aqui não estão nos livros. E você precisa trazer, até porque, dentro dessa perspectiva da história africana, afro-brasileira e indígena, a gente sabe que vem muito do campo da oralidade.
Porque, obviamente, na época que vieram colonizar o Brasil, era tudo dentro da perspectiva europeia. E os traficados, escravizados aqui para o Brasil e os povos originários que aqui já estavam quando fizeram a invasão, eles têm a sua própria história, mas não sabiam ler e escrever. Não dentro da ótica eurocêntrica. Então, a história... Né, e se alguém falar sobre o Marco é a Tábua de Hammurabi, né? A história que compõe o mundo, ou que compõe isso, e compõe o Brasil, ela tem uma outra parte, mas não está nas referências bibliográficas porque não foi, de uma certa forma, aceita, porque não tinha como naquela época. Então, a tábua está lá no Louvre, viu, diretor? Se você quiser visitar um dia. Do jeito que a segurança do Louvre está. A única referência sobre o direito, esse direito que nos é colocado é a partir da tábua de Hammurabi, lá no Museu do Louvre. Uhum. Vale a pena. Você passa 10 segundos, viu a tábua e foi embora. Mais nada. Exatamente. Então a gente se soma, né? Essa fiscalização está sendo feita como, cara? Olha, a gente não tem um poder, né, fiscalizatório, né, ou fiscalizador de controle externo dessas instituições. Quem deve fazer isso, obviamente, é a Secretaria de Educação. Né? Ou pelo menos o Ministério da Educação. Ou, né, os responsáveis que, de uma certa forma, são, de uma certa forma, resistentes a essa questão. Mas a gente tem um cuidado de buscar o feedback das escolas onde a gente passou, para saber como é que está sendo, depois que a gente esteve lá, como foi que o planejamento pedagógico mudou, o que é que está sendo hoje implementado dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem, na verdade, um trabalho não de sancionador, né? Ou de fiscalização. A gente tem de parceria. Doutora Camila Carneiro, nesse primeiro momento aqui para a TV Alba, eu quero agradecer sua presença. Muito obrigado por ter vindo, sempre à disposição. Esse assunto é um assunto que é muito importante e falar dele é relembrar todos os dias, o que a gente não poderia ter esquecido. Exatamente. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Vou ficar por aqui, ou melhor, Direito ao Ponto, aqui na sua TV Alba, sempre às quintas-feiras, a partir das 17h30, ou de forma aleatória na nossa programação. Muito obrigado a todos e todas. Até uma próxima oportunidade. Tchau.